O oxímetro é usado na triagem para a Covid-19. Acoplado ao dedo, ele emite luz em 2 comprimentos de onda, 660 nanômetros e 940 nanômetros, e mede a quantidade de luz absorvida em cada caso. Então nós temos aqui uma imagem aqui, né, onde tem a emissão de luz que vai passar pelo dedo da pessoa, né, e aí depois já vai ter a absorção aqui, né. E aí, a partir disso, determina a concentração percentual de oxihemoglobina, HbO2, e de desoxihemoglobina, Hb, no sangue, que no caso seria a hemoglobina sem oxigênio, né. E aí, valores entre 95% e 100% para HbO2 indicam normalidade. Simplificadamente, as quantidades de luz absorvidas em cada comprimento de onda, que é esse Azinho aqui, se relacionam matematicamente às concentrações. Então, tá vendo aqui, ó, de oxihemoglobina e desoxihemoglobina. Lembrando que a questão fala de concentração, né, mas a gente estuda que entre colchetes significa concentração em mol por litro, tá? Eu vou colocar aqui só pra gente poder lembrar, isso aqui significa mol por litro. E aí, nós temos aqui uma equação que é a desoxihemoglobina mais o oxigênio se transforma em oxihemoglobina. Então tá aqui a equação, né? E aí nós temos essa relação primeira matemática, que é a absorção em 660 nanômetros é igual a 320 multiplicando a concentração de oxihemoglobina somado com 3.227 multiplicando a concentração em mol por litro de hemoglobina, né? Desoxihemoglobina no caso. E a mesma linha de raciocínio, né, seria para a absorção em 940 nanômetros é igual a 1.214 multiplicando oxihemoglobina somado com 693 multiplicando a hemoglobina. Então, existe uma relação matemática ali para a quantidade de luz absorvida para cada comprimento de onda. Tá, e aí é o seguinte, considere que uma pessoa tenha chegado ao hospital com baixa saturação de O2 no sangue e depois de submetida à oxigenoterapia, começa a ter a saturação normalizada. E aí, em relação às medidas iniciais, quando a saturação de oxigênio começa a subir, o que vai acontecer com a absorção de luz indicada pelo oxímetro? Então ele vai diminuir em 660, ou vai aumentar em 940, diminuir em 940, vai aumentar em tudo, vai diminuir tudo. Então, para a gente poder saber, a gente não tem muita saída nessa questão, a não ser pensar matematicamente, não tem saída aqui. Então, vamos primeiro fazer uma análise dessa equação aqui, nesse comprimento de onda, para imaginar o seguinte, olha, essa quantidade de luz absorvida, a conta me diz que é 320 multiplicando a concentração de oxihemoglobina. Então, o que eu vou fazer? Como aqui, né, a gente não tem nenhum valor para colocar ali, eu vou inventar um valor que fique fácil para fazer essa conta. E, pô, qual é o valor que é mais fácil aqui para fazer essa conta de multiplicação? Colocar 1 mol por litro. Tá? Então eu vou colocar 1 aqui, mas aí você já tá ligado que é 1 mol por litro. E aí, lembrando que o primeiro é para HbO2, tá? Aí depois eu vou ter 3.227 para a concentração de hemoglobina. No caso aqui eu vou colocar também 1 mol por litro. Ah, Marcelo, por que você tá colocando 1? Mais uma vez, galera, eu posso colocar qualquer número. Se você quiser colocar aqui 5,7, não tem problema. Mas lembrando que eu tô pensando matematicamente, então eu vou pegar esse número e vou multiplicar por esse que está aqui dentro. Então, se você quiser colocar 0,000, não importa, pode ser qualquer valor. O que eu preciso estar ligado é que a situação é, o camarada chega no hospital com baixa saturação de O2 e depois a saturação começa a normalizar, ou seja, vai mudar essas concentrações. Então, eu vou colocar números que para mim são mais fáceis de calcular, mas eu poderia colocar qualquer um. Então, vamos lá. Essa quantidade de luz absorvida vai ser 320 vezes 1 vai dar 320, somado com 3.227 vezes 1 vai dar 3.227 e o somatório dos dois vai dar 3.547. Então, essa daqui eu tô ilustrando como a minha situação inicial como camarada quando ele chegou no hospital, tá? Então, isso daqui para o comprimento de 660 nanômetros. Aí, vamos lá. O camarada chegou, ele
ele tá com baixa, né, saturação de oxigênio no sangue, pá. E aí, como a questão falou, depois a saturação começa a ser normalizada. E essa saturação normalizada, né, então o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da concentração de oxigênio e o aumento dessa concentração resulta num aumento da concentração de oxihemoglobina. Então, o que eu vou fazer agora? Lembra dessa situação inicial que eu coloquei aqui 1 mol por litro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa concentração agora, já que, como a concentração de O2 está aumentando, isso resulta numa maior quantidade de produto, que é o HbO2. Então, agora, depois de um tempo, ainda nos 660 nanômetros, o que eu vou ter? A absorção de luz agora vai ser 320, e aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa concentração. Eu vou colocar 1,5, que é 1,5, né? 1,5 é 1,5. Ah, Marcelo, por que você está colocando 1,5? Porque eu acho que para mim é mais fácil fazer a conta com 1,5 do que colocar 1,049. Você pode botar qualquer valor que seja, né, dentro dessa minha linha de raciocínio maior do que 1, tá? Em outras palavras, se você tivesse escolhido um outro número, a concentração ela tem que ser maior do que você tem aqui, tá? No inicial. Então, 320 vezes 1,5 é a mesma coisa que 320 mais a metade de 320, que é 160, né? Por isso que eu coloquei 1,5. Então, aqui, ó, vai ser 320 mais 160, que vai dar 480. Beleza. Aí, o que vai acontecer agora com a hemoglobina sozinha? Não sei se vocês estão vendo que tem uma proporção estequiométrica aqui, que diz que 1 mol da hemoglobina reage com 1 mol do oxigênio para produzir 1 mol de oxihemoglobina. Então, nesse cenário, se eu aumentei a concentração da oxihemoglobina, que é o primeiro, em 0,5, eu vou ter que reduzir aqui essa concentração em 0,5. Então, 1 menos 0,5 vai dar 0,5. Ou seja, esse valor que eu estou trabalhando aqui, ele ficou amigável, porque eu vou pegar 3.227 vezes 0,5, é a mesma coisa que dividir por 2. Então, quanto que vai dar essa conta aqui no final? Isso aqui vai dar 1.613,5, que mais 480 vai dar 2.093,5 no final. Então, o que eu quero perguntar para você que está acompanhando o vídeo é, nesse cenário em que a minha análise se deu no comprimento de 660 nanômetros, ali no comprimento de onda, o que aconteceu quando ele chegou para quando a saturação de oxigênio foi normalizada? Então, a quantidade de luz indicada vai diminuir, né? A absorção de luz indicada lá pelo oxímetro, pelos nossos cálculos, diminuiu em 660 nanômetros, tá? Então, a alternativa A vai ao encontro do que a gente viu. Antes deu 3.547, depois deu 2.090, então diminuiu. Então, eu já posso eliminar a alternativa B, posso eliminar a alternativa C, que está dizendo que aumentou em ambos, e ó, na letra D está dizendo que diminui em ambos os comprimentos de onda. A grande questão é, a gente vai ter que fazer essa análise para os 940 nanômetros aqui. Como que vai ser a linha de raciocínio? A mesma que eu empreguei, que o cálculo ficou bem mais fácil. Então vamos lá, ó, trabalhando com a segunda equação agora, ó. Quando o cara chegou, então a gente tinha, ó, então o cálculo para 940 nanômetros, então a gente tem 1.214, HbO2, eu vou colocar aqui novamente 1 mol por litro, que é mais fácil, mais 693 de hemoglobina sozinho, eu vou colocar novamente 1. Logo, a absorção vai ser igual a 1.214 mais 693, e essa absorção vai ser de 1.907. Então, isso aqui quando o camarada chegou, e eu vou empregar a mesma linha de raciocínio anterior para agora a segunda etapa, que é depois que foi normalizada a saturação de oxigênio. Então, ó, agora, esses 1.214, né, que é um valor lá da equaçãozinha, eu vou colocar novamente aqui 1,5, porque é esse mais a metade dele, né? Então, pegar esse número por 1,5 é esse mais a metade, e o outro ali eu só vou dividir por 2, né? Por quê? Porque aqui vai ser 0,5, tá? Então, logo, A vai ser igual a 1.821, somado com metade de 693, vai dar 346,5. Se eu somar os dois, o A vai dar 2.167,5, tá? Naturalmente, num contexto
contexto de prova, meio que você vai aproximando ali os valores e tal, né? Você vai aproximando para andar com o cálculo mais rápido. Mas o que aconteceu? Quando o cara chegou e pro final, o que aconteceu com a saturação, no caso, saturação não, o que aconteceu com a absorção de luz indicada pelo oxímetro? No comprimento de onda de 940 nanômetros, ele vai aumentar e não vai diminuir. Então a gente chega que a letra A seria a correta para essa questão. É claro que para um contexto de vídeo, eu preciso pensar em resolver a maioria dos problemas da galera que não conseguiu entender essa questão. Quem tem uma facilidade em matemática consegue identificar mais rápido o que iria acontecer caso eu fizesse o cálculo. Por quê? Porque no comprimento de onda de 660 nanômetros, a redução da concentração de hemoglobina e aumento de oxihemoglobina, pelo fato dos fatores que estão multiplicando essa concentração, uma redução aqui e um aumento aqui iria ter resultado final menor do que o início. Isso que eu estou falando é para quem tem uma boa percepção matemática, tá, pessoal? Que no caso seria um atalho para resolver mais rápido essa questão. E na segunda análise aqui, se eu reduzo aqui, que é um fator que multiplica menor do que o primeiro e aumento aqui, é claro que o final ia dar maior do que o inicial, tá? Então quem tem uma boa visualização de cálculo, sem necessariamente ter que fazer conta, poderia ver aqui direto e já chegaria aqui a resposta, mas é uma visão um pouco mais avançada, digamos assim, e no contexto de prova, diga-se de passagem, a gente com a cabeça cansada às vezes é difícil pensar assim, né? Mas, enfim, colocando ali valores aqui, pensando no cálculo, daria para chegar na resposta de boa. Bom, então é isso, galera, questão de número 32 finalizada.